Tem muitas situações em álgebra linear que são muito fáceis, mas você não percebe isso porque elas estão engatadas. Isso é extremamente conveniente quando você, por exemplo, tem que montar uma rotina, quando você está fazendo alguma coisa em computação gráfica, por exemplo. Aí você desmonta o problema em pedaços, cada pessoa, por exemplo, pode fazer um pedaço, você pode justapor, você ganha o que as pessoas chamam de modularidade. A gente vai pegar um problema super habitual de álgebra linear e vai picotar em vários pedacinhos mais fáceis agora. O exemplo que eu quero mostrar para vocês é um problema considerado já bastante complicado. Eu te dou uma reta qualquer de R3. Está aqui a origem, só para a gente se sentir em algum lugar. E eu gostaria de girar todos os pontos do espaço em torno dessa reta, de um certo ângulo que eu te dou. Então, por exemplo, eu podia descrever a reta para você em termos de 2 pontos dela, né? Quem sabe 2 pontos, sabe a reta. Aliás, uma outra coisa que a gente podia fazer era pensar que a reta está definida parametricamente. A gente vai ver que tanto faz. Eu tenho que dar para você também um ângulo de rotação. Eu, de propósito, até escolhi uma situação um pouquinho mais difícil do que o habitual. Essa reta daqui nem passa pela origem. A transformação que eu estou pedindo, gira em torno dessa reta, não é nenhuma transformação linear. Mas vocês vão ver, isso não é problemático. A gente sabe se virar com as ferramentas que a gente tem nesse curso. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou simplificar o problema tentando resolver antes a situação em que o eixo realmente passa pela origem. Então, eu vou me preparar para isso descrevendo uma função de R3 para R3 que vai ter essa propriedade especialíssima de levar a reta solta de que a gente está falando aqui para a origem. Isso você faz transladando. Por exemplo, você podia escolher a função que pega um vetor v e leva para v menos a. Vou chamar essa função aqui de tr, para translação. Vocês estão vendo? O próprio ponto A está sendo levado para zero. Então, todo mundo dessa reta daqui, quando você fizer essa conta para cada ponto dessa reta, você vai acabar vendo uma reta paralela a essa, passando por zero. O que tem de especial escolher A? Não tem nada de especial. Você podia ter escolhido absolutamente qualquer vetor dessa reta, subtrair e ia acontecer a mesma coisa. Claro que ia ser uma translação diferente. Agora está acontecendo o seguinte, você podia pensar que o problema foi reduzido a uma situação em que o meu eixo passa pela origem. Se a gente levar o pé da letra o que está escrito aqui, o A, na verdade, foi parar em zero, né? Vou botar um atil para dizer onde é que ele foi parar. Esse cara daqui é o betil, que vai ser o B menos o A. E a pergunta é, será que eu sei dar essa rodada? Repara que, na verdade, se você soubesse fazer isso e isso, você já tinha ganho o jogo original. Porque para girar em relação a uma reta qualquer, olha como é que você pode pensar. Você antes empurra a reta para a origem, você gira e depois você traz de volta. Deixa eu ser um pouquinho mais esquemático. Chama esse eixo aqui de E e vamos dizer que ele transladado agora passou a ser um etil. Para resolver o problema original, você agora tem que justapor 3 pecinhas mais fáceis. Você translada, agora você tem o eixo não numa situação geral, mas passando pela origem. Agora você gira em relação a esse eixo aqui. E isso pode ser uma coisa muito complicada, a gente não sabe como é que isso funciona. E depois você simplesmente volta com o eixo para a configuração inicial. Repara que isso, inclusive, é uma coisa que você sabe fazer. Essa última peça daqui
é certamente a inversa dessa translação. Se você usa a translação para dar esse chega para cá, você vira e agora você chega para lá de novo. Deixa eu ser muito explícito a respeito desse passo aqui. Se a translação levava V para V menos A, a inversa dela vai pegar um vetor W e adivinha? Vai levar para W mais A. Então, essa peça você conhece muito bem. Aliás, nota que translações não são transformações lineares. Transformações lineares levam zero em zero. O zero vai parar em menos A aqui, né? Isso é outra história. Bom, está faltando entender, na verdade, esse pedaço daqui. Na hora que a gente obtiver isso direitinho, a resposta do meu problema original vai ser justamente começar com V e sair plugando, sair compondo essas três funções. Repara que isso é especialmente bom na situação de fazer um programa, né? Você poderia ter um programa, uma rotina. Você podia ter uma rotina que faz isso, outra que faz isso, outra que faz isso, e você chama as três rotinas sequencialmente. Então agora a gente tem que concentrar nessa peça aqui. Deixa eu repetir o que a gente fez até agora de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa. A gente começou transladando. Essa translação foi especial. A gente levou um eixo que não estava passando pela origem a um eixo que agora está. O passo seguinte foi dizer que, bom, vai ver que com um pouco de sorte a gente sabe girar em torno desse eixo. Seja lá a receita que você obtiver para isso, o que você vai ter que fazer é aplicar essa receita em cima do que você já tinha do lado de cá, ok? E agora, você translada de volta. Em outras palavras, o próximo passo é não tem nada de errado em você fazer isso. Afinal, a gente sabe, né, que rotações por um eixo passando pela origem são transformações lineares. Só tem um porém, agora está faltando a gente explicitar, por exemplo, dar uma matriz que representa essa operação aqui, tá certo? Então, a gente vai começar olhando para essa parte aqui, desmontando de novo. Vai ser uma coisa muito parecida com essa. Bom, agora eu vou desmontar esse problema aqui. Como é que a gente roda de um ângulo θ em torno de um eixo qualquer passando pela origem? O que eu vou fazer é o seguinte, mais uma vez, eu vou fazer uma preparaçãozinha que leva esse problema para um problema ainda mais fácil. Eu estou girando em torno desse eixo. Se eu conseguisse alguma maneira de levar esse eixo para o eixo vertical, o problema de girar aqui ia se resumir a uma coisa do tipo gira em torno desse eixo aqui, que certamente é muito mais fácil. E aí o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente desempena o eixo, gira e depois empena de novo. Vamos desmontar isso daqui. Você precisa de uma operação que desempene esse eixo. E eu vou usar essa notação aqui, tá? Empene ao contrário, tá? Depois você precisa dar uma rodada no eixo vertical. E agora você vai ter que empenar de volta. Agora eu vou ter que contar para vocês duas coisas. Como é que empena, desempena, isso é uma peça só, afinal, e como é que você gira em torno da vertical.
Como é que empena e desempena? Isso é um grande pulo de gato. Você provavelmente está pensando que eu vou fazer um movimento do tipo, pega esse eixo aqui, sai levando até aqui. Não, eu vou pensar que eu estou saindo de um eixo, estou querendo chegar em outro, e o que eu vou fazer é espelhar. Eu vou achar um plano que simplesmente, se fosse um espelho, levaria um dos eixos para o outro eixo. Ok? Então, o E que eu estou usando para empenada vai ser também um espelhamento. E aí, brinde extra, né? Adivinha quem que é a inversa de uma espelhada? Ela mesma, é só fazer de novo. Então, esse foi o primeiro brinde. Agora está faltando alguma fórmula explícita para vocês não acharem que eu estou falando de coisas muito esquisitas. Né? O que está faltando aqui é eu convencer vocês de que é fácil escrever uma espelhada. O que eu vou fazer para obter uma fórmula é olhar para uma figura que é mais fácil de entender. Então, em vez de colocar os eixos naquela posição que estava antes, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou virar minha cabeça e eu vou supor que os eixos estão assim. Tem um vetor, tem um outro vetor, eu estou querendo achar um plano que, se fosse um espelho, levaria a V para W. É isso que a gente precisa. Então, eu gostaria que você se convencesse que realmente é só uma questão de inclinar a sua cabeça e você vai ver essa figura daqui. Esse cara daqui podia ser o meu etil e esse cara daqui podia ser meu vetor vertical. Bom, primeira observação é que se você espera que isso aconteça, esse vetor aqui tem que ter o mesmo tamanho que esse, tá certo? Então, a primeira coisa a fazer é ter certeza de que o vetor que você colocou aqui tem tamanho 1, ok? Isso não é difícil, né? Você tinha um vetor E, ou melhor, etil, e agora o que você tem que fazer para chegar no vetor de tamanho 1 alinhado com ele é simplesmente normalizar. Então, na verdade, o que você quer é isso. Um espelhamento desse tipo você provavelmente já viu em sala. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o vetor normal a esse plano daqui. Repara que ele foi normalizado e aí o nosso espelhamento é isso. Você pega um vetor absolutamente qualquer do espaço, aonde não me esquece esse 2. Isso daqui é o produto interno entre N e Y, e eu lembro a você mais uma vez que N tem tamanho 1. A peça que está faltando agora é girar em torno de um eixo vertical. Bom, não é o fim do mundo. Se eu te der um vetor com coordenadas A, B e C, você quebra esse vetor em 2 pedacinhos. Um pedaço está no plano horizontal, um outro pedaço está na vertical. Para girar esse vetor, o que você tem que fazer é girar essa parte aqui no plano horizontal. Afinal, esse cara aqui na vertical vai ficar parado. Isso, mais uma vez, deve ser alguma coisa familiar para vocês. Repara, esse bloco aqui vai mexer na parte horizontal do vetor e vai girar de θ, enquanto que a componente vertical vai ficar quietinha. Então, a gente acabou de girar esse vetor aqui em torno do eixo vertical de um certo ângulo θ. Agora, tem uma maldade nessa história toda. Lembra que a gente queria girar de θ em relação a um eixo E, que depois virou um eixo etil, que depois foi espelhado para o eixo vertical. Na hora que você faz um espelhamento,
o que você quer ver como sendo uma rotação de θ, no espelho vira uma rotação de menos θ. Então, na verdade, o que nos interessaria aqui seria girar de menos θ. Como é que você faz isso? Ué, bota um menos aqui. Isso não é o fim do mundo, né? Afinal, cosseno de menos θ continua sendo cosseno θ. Seno de menos θ, você pode escrever assim. Menos seno θ, seno θ, cosseno θ. E isso daqui é o que realmente te interessa. Essa matriz aqui descreve uma rotação de menos θ no sentido positivo em torno do eixo vertical. Vou juntar as peças agora. A gente transladou o eixo de tal maneira que agora ele passa pela origem. A gente espelhou de maneira que o eixo que passa pela origem agora fique vertical. A gente girou em relação ao eixo vertical de um ângulo de menos θ. Agora, a gente tem que desfazer essas duas operações. Repara, se você me deu os pontos A e B, você sabe quem é A, você sabe quem que é N. Lembra? θ foi dado. Cada pecinha dessas tem uma fórmula explícita. Sequenciar isso pode dar uma fórmula super comprida. Essa é a típica situação em que realmente é um alívio você poder, por exemplo, usar um Maple para fazer as contas para você. Só para te dar uma ideia, olha o que está acontecendo aqui. Esse é o primeiro passo. Agora você engata isso aqui. Agora você aplica um R em cima disso tudo. Claro que você tem o direito de aproveitar um pouquinho a linearização. Depois você vai ter que aplicar essa fórmula de novo nessa expressão. Vocês estão vendo? Isso fica comprido. Esse é um grande momento para você ter um computador na sua frente. Aliás, com o computador, inclusive, você pode fazer uma coisa que é realmente bacana para conferir que está tudo funcionando. Lembra que eu disse para vocês que essa translação aqui não precisava ser feita subtraindo A. Você podia ter subtraído qualquer ponto da reta. A coisa importante era que o eixo fosse levado para um eixo passando pela origem. Então, uma vez que você tem essa sequência de pecinhas prontas no seu programa, você pode trocar A por uma coisa do tipo A mais um pouquinho de B menos A, que é um outro ponto da reta. E, na verdade, a resposta final não tem nada a ver com aquele pouquinho que você acrescentou. Isso é uma conferida ótima.